tudo bem? Uma honra estar aqui hoje. Para quem não conhece o Luan, hoje ele vai palestrar para a gente sobre bioquímica na prática. O Luan ele é graduado em nutrição pela União Metropolitana de Educação e Cultura, pós-graduado em nutrição clínica e esportiva pelo IPGS e tem especialização em nutrição esportiva pelo IPGS também. É isso, Luan. Com você. Prontinho. Eu posso compartilhar minha tela aqui? Claro, claro. Pronto. Deixa eu só... Luan, as perguntas estão sendo feitas por um Forms, tá? E no finalzinho a gente passa para você, tá bom? Ah, sim. Prontinho. Vocês estão conseguindo me enxergar a apresentação? Tudo ok? Sim, tudo ok. Prontinho. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de estar aqui. Eu fiquei muito feliz em receber esse convite e participar desse evento. É um evento sensacional que está reunindo muitos profissionais com uma proposta muito boa, né? Discutir nutrição de forma... Agora a gente está, né, no mundo digital, então é bem interessante ter participado de algumas palestras nesse formato. Para mim está sendo bem interessante. Ministro cursos também dessa forma, mas é muito bacana estar aqui nesse evento e poder contribuir de alguma forma com um pouco do meu conhecimento, certo? O tema que eu vou falar aqui hoje é um tema que eu gosto bastante. Inclusive, eu falei sobre esse tema na última semana. Na segunda-feira até quinta, eu ministrei um evento online também, chamado de Semana da Bioquímica na Prática do Nutricionista. E nessa palestra aqui de hoje, eu vou trazer alguns insights, certo? Em relação ao que foi abordado. A minha ideia, a minha proposta com essa palestra é reforçar a importância e principalmente direcionar o estudo e a aplicação prática desse conhecimento, né, da bioquímica. Porque a gente sempre ouve falar da importância da bioquímica, que a bioquímica é a base da nutrição, que é essencial, né, que o nutricionista entenda a bioquímica para que ele consiga, de fato, realizar a conduta nutricional mais adequada. E a minha ideia com essa palestra aqui hoje é reforçar isso e mostrar como você, estudante ou nutricionista que está aqui acompanhando, como é que você pode utilizar esse conhecimento ao seu favor, certo? Para se tornar um profissional de referência, certo? Então, como o Matheus falou, meu nome é Luan. Eu fui professor da graduação durante 6 anos. Eu dei aula na faculdade onde eu me formei. Eu me formei em 2012. Em 2014, eu retornei como professor e fiquei de 2014 até 2020. Só que em 2020, eu decidi focar no digital. E aí, desde 2020 para 2021, já tem um ano e meio, que eu estou totalmente focado nos cursos online, certo? Só que além de ministrar cursos, de atuar como professor, eu também atuo em consultório. Atendo atletas de diversas modalidades, atendo pessoas que querem melhorar sua qualidade de vida, resultados estéticos, de emagrecimento, de hipertrofia. Então, além da docência, eu também atuo em consultório. E tenho o meu canal no YouTube e o meu perfil no Instagram, onde eu sempre divulgo conhecimento, conteúdo. Meu canal do YouTube tem disponível, vai sair do ar em pouco tempo, 77 aulas. Toda semana a gente tem uma aula no YouTube, para quem me acompanha sabe, toda quarta-feira a gente tem uma aula com algum tema relacionado à bioquímica, relacionado à nutrição esportiva. Enfim, essa é a minha forma de contribuir para quem acompanha o meu trabalho, certo? Então, vamos lá. Para começar o nosso bate-papo de hoje, né, que é um bate-papo relativamente breve, para a gente falar de um assunto tão importante, né? Mas você deve estar se perguntando, como eu falei, é muito comum a gente ouvir falar que a bioquímica é a base da nutrição. Pouca gente, de fato, entende o porquê disso. Principalmente quando você ainda está no começo da sua graduação, que você está com vontade, né, de aprender a bioquímica apenas para ser aprovado na matéria. Então, nesse momento, você ainda não tem a maturidade necessária para perceber o quanto que esse conhecimento vai fazer uma diferença ao longo da sua carreira acadêmica e futuramente como profissional. Então, eu trago aqui uma pergunta que um aluno me fez. Professor, a gente sempre ouve falar que a bioquímica é a base da nutrição. Mas como é que funciona isso? Como é que o senhor me explicaria essa frase? Aí eu eu retorno a pergunta para ele, né? Como é que é possível ser um nutricionista e utilizar a nutrição da forma correta, né, sem ter um bom conhecimento de bioquímica? Eu gosto de fazer
uma seguinte reflexão. O papel do nutricionista é basicamente, através da nutrição, através do alimento, né, garantir melhor qualidade de vida. Aí entra uma melhora, tanto do ponto de vista fisiológico, metabólico, né, do papel dos nutrientes, do funcionamento do organismo, que envolve as reações químicas, que é puramente a bioquímica, né? E também do papel social da alimentação. Então, a gente pode dizer que aquela primeira parte, se você pensar em separar a nutrição com essas duas características, eu não gosto dessa separação, porque eu acho que uma não se separa da outra. Então, para você saber como adequar a prescrição nutricional para melhora do funcionamento metabólico, para garantir saúde para o seu paciente, você precisa entender como ele funciona. E entender como ele funciona não é algo simples, né? O nosso organismo é extremamente complexo. E principalmente a forma como o nosso organismo interage com o universo, interage com o ambiente, como o universo interfere em nosso organismo. E estudar bioquímica é uma forma, né, de entender essa complexidade e entender essa interação do seu organismo com o ambiente. Isso, por exemplo, fator ambiental, fator externo, a gente tem a nutrição. A nutrição, né, influencia o seu organismo. Então, entenda que para você determinar, né, a conduta, esse conhecimento, ele é necessário. Então, você não pode, por exemplo, adequar a ingestão calórica do seu paciente que precisa controlar a obesidade se você não sabe o porquê que você precisa adequar a ingestão calórica. Por que eu tenho que fazer um déficit calórico para o paciente que está com excesso de peso? Por que eu tenho que controlar a ingestão de alimentos refinados para o paciente que está com hipertrigliceridemia? O que é a hipertrigliceridemia? Por que eu tenho que ajustar a ingestão proteica do meu paciente que tem uma disfunção renal? O que acontece no meu paciente nessa disfunção renal? Então, esse conhecimento é essencial para que você saiba como adequar a prescrição. Então, a gente já consegue perceber a importância desse conhecimento, né, para a prescrição nutricional. Aí muita gente pode fazer essa pergunta, mas professor, nutrição não é somente bioquímica, carboidrato, o nosso paciente não é apenas um conjunto de reações químicas. Verdade, isso é verdade. Eu lembro que eu tive um professor na faculdade que ele fez uma colocação para mim que eu nunca esqueço, sempre falo isso, que eu acho isso muito interessante, né? Me fez refletir. Ele falou, eu não gosto dessa nomenclatura individualidade bioquímica, porque muitos profissionais acabam tratando o indivíduo como se fosse um conjunto de reações químicas. Eles passam a escolher, por exemplo, qual alimento o seu paciente vai consumir, não baseado na questão global do seu paciente, mas sim na parte bioquímica. Olha, você vai comer essa batata doce, não importa se você gosta, não importa se você não sabe preparar, não importa se você não tem dinheiro para comprar. Você vai comer essa batata doce porque ela tem tais nutrientes que vai fazer o seu metabolismo funcionar de forma correta. Então, essa visão é uma visão extremamente limitada do papel da nutrição, né? A nutrição, eu costumo dizer que a alimentação, né, em si, ela não envolve só a nutrição. A parte social, a comensalidade que envolve a nutrição, isso é algo muito importante que você não precisa abrir mão disso para ter uma alimentação saudável. Eu vejo muita gente falar, você precisa desvincular a emoção, o sentimento da comida. Isso é algo impossível para o ser humano. O ser humano vincula absolutamente tudo ao sentimento. E a comida tem esse papel na gente. Você não precisa abrir mão dessa parte social da alimentação, né? Porque aquela via bioquímica, porque você entende, na verdade, aquela via bioquímica daquela forma. Se você realmente entender a via bioquímica, né, ou o funcionamento do organismo, se você entender a parte bioquímica, metabólica, fisiológica, como o seu organismo funciona, você vai saber ajustar a sua prescrição, a parte fisiológica e metabólica e a parte social. Eu sei que meu paciente precisa de uma determinada quantidade de carboidrato com determinadas características, que tenham fibras. Você sabe que você não precisa ofertar batata doce e frango, porque você entende o impacto que esses alimentos apresentam e você conhece outros alimentos com características parecidas à batata doce e do frango e que o seu paciente vai ter dinheiro para comprar, capacidade técnica para preparar, né? Tempo para ingerir. Então, tudo isso envolve a escolha da prescrição. Então, se você entende, por exemplo, a parte fisiológica, metabólica, fica mais fácil você ajustar sem ter que limitar a alimentação do seu paciente a vias bioquímicas, né? E fazer, de fato, o seu paciente melhorar a qualidade de vida. Eu vou dar um exemplo muito claro
de como a maioria dos profissionais interpretam o papel do nutricionista. Quer ver? Vamos lá para a parte básica, que é o emagrecimento. Eu vejo muita gente acreditar que o sucesso no emagrecimento, o sucesso da intervenção nutricional no emagrecimento, é decorrente de uma maior perda de peso em um menor período de tempo. Ou seja, a estratégia que mais funciona é aquela que faz o paciente perder mais peso em menos tempo. Eu discordo disso. Para mim, a estratégia nutricional mais de sucesso, né? A estratégia nutricional de sucesso para emagrecimento é aquela que consegue fazer o paciente perder peso e manter o peso perdido, independente do tempo, né? Claro que quando envolve questões de saúde, às vezes o tempo é um aspecto relevante. Mas vocês entendem que, por exemplo, fazer um paciente perder peso rápido é algo relativamente simples. A revista Boa Forma faz, né? Um blogueiro que não é formado faz. Uma pessoa que não é formada na nutrição faz. Você conhece alguém que já perdeu peso. Mas fazer o seu paciente perder peso, manter esse peso perdido, melhorar a qualidade de vida, garantir uma nutrição adequada, isso é papel do nutricionista. E isso, para mim, representa sucesso nutricional, sabe? Isso a gente ganha sem ter que fazer terrorismos baratos, né? Por uma incompreensão do funcionamento do organismo. A maior parte desses terrorismos, né, terrorismos nutricionais, envolve uma incompreensão do funcionamento do organismo. Porque a maior parte dos profissionais não compreende muito bem a bioquímica e a fisiologia, certo? Então, isso daqui é o que a maioria dos estudantes e nutricionistas pensam quando vem a bioquímica, quando ouvem bioquímica, né? Conglomerado de reações químicas, um monte de nome estranho, um monte de nome complicado. Isso acaba traumatizando. Eu sei porque eu passei por isso na graduação, né? Muitos de vocês provavelmente tiveram disciplina de bioquímica na grade de vocês, eu não tive na minha formação. Então, foi uma experiência que eu não tive, né, específico, mas que eu ouvi desse conteúdo em disciplinas específicas e isso me deixava assustado. Sei que muitos de vocês ficam assustados quando ouvem a bioquímica, na verdade. E hoje em dia, para o nutricionista, a bioquímica representa essa imagem. É o calcanhar de Aquiles. É literalmente o ponto fraco da maior parte dos nutricionistas, né? Então, muitos nutricionistas se formam sem ter esse conhecimento claro, sem ter esse conhecimento para a sua atuação. E aí a bioquímica acaba se tornando isso daqui, ó, o calcanhar de Aquiles. Mas por que ela é assim? Por que a maioria dos estudantes nutricionistas tem o seu ponto fraco, principalmente na bioquímica, né? Aqui tem uma questão interessante, ó. Esse assunto, por mais que você saiba que esse é um assunto relevante, né, a gente sempre ouve falar da importância, que muitos nutricionistas não sabem a bioquímica, mas só para vocês terem uma ideia da relevância desse conteúdo da bioquímica para o nutricionista, em 2007, né, o professor André Bianco, da USP, ele publicou essa tese de doutorado, né, sobre a disciplina de bioquímica para o curso de nutrição, uma proposta de desenvolvimento de currículo. Lá ele fez uma investigação, né, do porquê que os estudantes tinham dificuldade em aprender bioquímica. Aqui foram os principais tópicos, que é a falta de associação entre a bioquímica e a atividade profissional, né? Em muitas instituições, a disciplina de bioquímica não era ministrada por um nutricionista, e não há nada de errado nisso. A bioquímica não é uma disciplina exclusiva da nutrição, então outros profissionais podem sim ministrar bioquímica. Da graduação eu dava aula de bioquímica para o curso de biomedicina, de fisioterapia, de enfermagem, de biologia, de medicina veterinária, né? Porque é uma disciplina comum à área da saúde. Mas esse é um problema para o nutricionista, certo? Mas que a maioria das instituições não tem o que fazer, porque não é obrigatório, certo? O precário entendimento do conteúdo de bioquímica, eu sei que muitos estudantes focam, por exemplo, no recurso da memorização, né? De decorar nomes. Isso é uma forma de estudar totalmente inadequada. Memorizar é diferente de aprender, certo? E a falta de conhecimentos básicos para um bom entendimento da disciplina. Quando você avalia o termo bioquímica, bio, de biologia, né, ou de vida, e química, de reações químicas, você percebe, por exemplo, que é a união de biologia e química. Então, esses conhecimentos básicos de biologia e química são necessários para que você entenda a bioquímica, e isso compromete o estudo. Aí, nesse trabalho, olha só o que ele colocou aqui. A disciplina bioquímica
ela estava presente em todas as faculdades, 82 faculdades de nutrição no estado de São Paulo. Tinha uma disciplina de bioquímica, certo? Entretanto, levantamentos preliminares com alunos do curso de nutrição da USP apontaram o desinteresse destes, né, para com as disciplinas de bioquímica. Os motivos mais citados foram esses motivos que eu falei. Então, de fato, o nutricionista já tinha um contato com a bioquímica de forma traumática, né? E isso comprometia o entendimento da relevância desse conteúdo para a nutrição. Eu acredito que muitos nutricionistas ainda não entendem, ou muitos estudantes ainda não entendem, né, não tiveram a capacidade de perceber a importância que esse conteúdo tem para as disciplinas específicas do curso. A gente, geralmente, nas primeiros semestres, a gente está fazendo disciplinas focadas na área da saúde. À medida que você vai avançando na sua jornada acadêmica, você vai tendo disciplinas mais específicas do curso, mais específicas da nutrição. E o entendimento dessas disciplinas de nutrição dependem de um entendimento prévio, não só da bioquímica, mas da fisiologia, né? Da farmacologia, esses conteúdos que envolvem o funcionamento do organismo, certo? Então, isso é muito importante. Nutrição humana, composição dos alimentos, farmacologia básica, fisiopatologia, dietoterapia, tudo isso, a compreensão desses conteúdos, né, ela se torna mais simples quando você tem um bom conhecimento, além da bioquímica, das disciplinas básicas da saúde, certo? Isso é essencial. Trazendo foco para a bioquímica, esse entendimento, ele é essencial. Nessa mesma pesquisa, esse mesmo trabalho do professor Bianco, ele entrevistou alguns profissionais, né? E alguns profissionais relataram essas questões aqui, ó. O nutricionista, ele é visto como superficial. Ele fala, mas não entende as coisas. Então, eu acho que um dos fatores disso é a bioquímica, que a gente não consegue ir tão a fundo. Foi um relato de um profissional. Outros profissionais, não só da área de nutrição, estão ganhando aí, indo a fundo os processos bioquímicos e acabam falando de uma maneira muito melhor do que um nutricionista da própria nutrição. Olha esse. É que eu acho que a alimentação ela envolve dois fatores principais, o fator comportamental e o fator fisiológico. Ela fez aquela divisão, né? E esse fator fisiológico, eu acho que está extremamente relacionado à bioquímica. Eu acho que se você não conhece isso, né? Mesmo a nutrição clínica, ela fica limitada. Então, isso envolve entender o papel dos nutrientes no organismo, mas a gente viu que entender isso é importante para a parte comportamental, para você garantir uma alimentação balanceada, pensando em todos os contextos possíveis, né, do papel da alimentação na saúde do seu paciente. Esse daqui foi mais a fundo, ó. Tanto que eu falei, se tivesse um curso, fosse onde fosse, eu iria fazer um curso de bioquímica se desse para aprender, né? Então, deu para perceber que esse conteúdo é o calcanhar de Aquiles de muitos nutricionistas e estudantes, certo? Então, o que eu recomendo para vocês aqui? Aqui, o meu foco é trazer uma visão de como estudar um conteúdo que é complicado, né? Difícil, é complexo, na verdade, a bioquímica é bem complexa, mas estruturar esse estudo de forma simples, para que esse estudo se torne simples, ou menos complicado, certo? E o que eu recomendo, inicialmente, é que vocês não foquem em estudar bioquímica tentando decorar nomes. Decorar nomes, quando você vai estudar bioquímica focando em decorar nomes, primeiro que você se depara com um monte de nomes complicados. Nomes que vocês não têm familiaridade. Então, isso dificulta e torna o ensino complicado. É isso que vocês entendem quando vão estudar bioquímica, certo? É um monte de nome complicado que não faz sentido em lugar nenhum. Esse aqui é o nome da glicose. Será que você precisa gravar esse nome? Aqui é o nome da glicina, que é um aminoácido relativamente simples, né? Estruturalmente simples. Aqui é o nome do ácido palmítico, que é um ácido graxo, por exemplo, que o seu corpo forma quando vai transformar a glicose em gordura, né? Metaboliza a glicose em gordura. Então, perceba que decorar esses nomes, sem entender o que é, não é uma boa estratégia para iniciar o estudo da bioquímica. Se você quer aprender a bioquímica para melhorar a sua prática clínica, esquece inicialmente em estudar tentando decorar nomes, certo? Essa não é uma boa alternativa, isso vai dificultar o seu estudo, vai tornar o seu estudo mais cansativo e mais complicado, né? E vai distanciar do real objetivo. O nutricionista não precisa aprender bioquímica para ser um bioquímico. Você não precisa ser
o melhor da bioquímica do Brasil. O que você precisa é entender a relevância desse conteúdo, né? Principalmente voltada para a nutrição. Sim, ciclo de Krebs. Para que o nutricionista precisa entender ciclo de Krebs? Porque esse é um conteúdo relevante para adequar a prescrição nutricional. Isso indica como é que o corpo funciona, como é que o corpo metaboliza os nutrientes. Você sabe como, através da nutrição, você pode modular diversos processos. Então, e tem outra questão muito relevante em relação a decorar, não só a bioquímica, mas a qualquer conteúdo, é que decorar tende a diminuir senso crítico. Então, aquela decoração mecânica que você não raciocina, não interpreta, não sabe utilizar, isso tende a diminuir o seu senso crítico em relação àquele conteúdo que você decorou, certo? Aquele famoso Ctrl+C e Ctrl+V que muitos profissionais repetem em relação à conduta porque, de fato, não entendem, né, ou não têm senso crítico porque não aprenderam. Então, decorar e aprender são coisas diferentes. Por exemplo, no ciclo de Krebs aqui você tem 30 nomes diferentes. Então, tentar estudar o ciclo de Krebs decorando o nome não é algo tão interessante porque vai dificultar o seu aprendizado. Pergunta: o que é que você precisa de fato fazer? Decorar todos esses nomes, por exemplo, ou entender para que serve? Por exemplo, se você chegar no livro de Leininger, né? Leininger é um livro que eu recomendo, tem a Bioquímica Básica de Marzocco, tem a Bioquímica Ilustrada, mas tem uma parte lá em Leininger bem interessante, né, que justifica, por exemplo, a complexidade do ciclo de Krebs. Porque se você parar para pensar, vamos lá, essa molécula aqui é chamada de acetil-coenzima A, acetil-CoA, né? Basicamente, o papel do ciclo de Krebs é oxidar essa molécula, é retirar os seus elétrons, né? E os 2 carbonos que entram em forma de acetil, eles saem em forma de CO2. Então, os 2 carbonos que entram em forma de acetil saem em forma de CO2. Aqui eu tenho CO2 e CO2. Então, basicamente, o ciclo de Krebs é oxidar essa molécula de acetil. Aí você pode perguntar, professor, isso só tem 2 carbonos. Por que é tão difícil? Por que o corpo precisa de muitas enzimas e muitas reações químicas para basicamente oxidar uma molécula com 2 carbonos? Aí lá em Leininger, ele explica o porquê disso. Isso foi fruto da evolução. Você pode pensar, o ciclo de Krebs tem um papel importante na respiração celular, né? Na geração de energia, utilizando o oxigênio, apesar do oxigênio não ser utilizado aqui. Mas entenda que ele fala que o ciclo de Krebs, ele acontecia, essas reações, antes dos organismos utilizarem oxigênio para geração de energia. Porque ciclo de Krebs, além de participar desse processo de geração de energia, ele é como é que eu posso dizer? Uma fábrica de compostos. Daqui sai, por exemplo, a glutamina que vocês conhecem. Vocês lembram da glutamina? A glutamina ela é proveniente desse intermediário aqui, ó. Esse certo glutarato gera glutamato e gera glutamina. Daqui sai ácido graxo. Então, daqui saem outros inúmeros compostos que são importantes para o seu organismo. Então, o ciclo de Krebs não serve só para participar do processo de geração de energia. Serve para a produção de inúmeros compostos. E muita gente, na prova, coloca qual a função do ciclo de Krebs? Gerar energia. Então, vocês entendem que é mais relevante vocês entenderem o papel fisiológico, qual a importância dele para a vida, por que isso realmente é necessário. Esse é o objetivo da gente entender o organismo. E isso é fantástico. Entender como o organismo funciona, entender como o universo funciona é algo fantástico, é algo sensacional. Mas entenda, decorar e aprender não são a mesma coisa, né? Essa repetição mecânica que é decorar, ela é prejudicial para o processo de aprendizagem, pois leva a uma mera memorização. É aquele aluno que estuda para passar, no dia seguinte à prova esqueceu o que estudou, porque ele simplesmente decorou. Né? Quando a gente aprende, a gente usa as nossas principais funções cognitivas, né? A gente elabora um pensamento, assimila aquele conteúdo e associa com o conhecimento prévio, né? Referente àquele conteúdo que a gente estudou. A gente desenvolve o raciocínio e o senso crítico. As informações são processadas e retidas de forma permanente. Quando você decora, você não retém essa informação de forma permanente. Quando você aprende, utiliza aquele conhecimento novo e associa com o conhecimento antigo que você tem, com a informação antiga que você tem,
né, e desenvolve o senso crítico, o raciocínio, isso se torna mais simples. E essa forma aqui, ó, de aprendizagem, né, pirâmide de aprendizagem de William Glass, isso aqui é fantástico, né? Ele traz aqui as formas de transmissão de conhecimento. Como é que o conhecimento ele é transmitido e principalmente retido pelo aluno que está aprendendo, né? Ele traz uma coisa bem bacana, as formas ativas de aprendizagem, que é a discussão em grupo, que é o praticar aquilo que você aprendeu, mas principalmente o ensinar. Por exemplo, eu toda quarta-feira dou aula no meu canal do YouTube, né? E vocês pensam que só vocês estão aprendendo. Mas sempre que eu elaboro uma aula, sempre que eu preparo o material, sempre que eu reviso o artigo, reviso os livros, né, para relembrar algum conteúdo que eu vi há muito tempo, eu estou aprendendo, estou fixando mais o conteúdo. E principalmente quando eu ensino aquele conteúdo para vocês, né, eu estou aprendendo muito mais. Então, essa forma ativa de aprender, discutindo, praticando e principalmente ensinando. Professor, como é que eu vou ensinar se eu não sou professor? Como é que eu vou ensinar se eu não dou palestra? Você se reúne com... eu fazia muito isso na minha época de estágio, na minha época de faculdade, que era grupos de estudos, né, com uma apresentação dos alunos, dos próprios alunos. Então, a gente se reunia, cada semana, né, um aluno fazia a apresentação de um tema, a gente discutia. Então, essa forma de ler, decorar, passar na prova, isso não funciona, se você quer desenvolver o senso crítico. Então, discute, pratica e, principalmente, ensina aquilo que você aprendeu. Essa forma ativa está mais associada à retenção daquele conhecimento, certo? Então, é assim que eu recomendo você estudar. Professor, se eu não preciso decorar, o que eu preciso saber? Gente, não é que você não precise saber nenhum nome de enzima, nada disso. O que eu quero falar é que vocês não precisam focar em decorar. Quando vocês forem entendendo a relevância do ciclo de Krebs, o acetil-CoA, por exemplo, vai se tornar um nome conhecido. O oxalacetato vai se tornar um nome conhecido. NAD, NAD+, vai se tornar um nome conhecido. Mas a ideia inicial não é você focar em decorar isso. É você tentar entender para que ele existe. Qual a função básica do ciclo de Krebs? Quer ver uma pergunta que eu lembro que eu fiz numa aula para pós-graduação, né, uma aula de bioquímica para pós-graduação, ninguém soube me responder. Por que o nome é ciclo de Krebs? De onde foi que veio esse nome Krebs? Ninguém sabia responder, era uma pergunta relativamente simples, ou seja, ninguém se deu o trabalho de entender por que era Krebs, que era uma pergunta relativamente simples, né? É devido ao descobridor Hans Krebs. Então, esse tipo de pergunta desenvolve a curiosidade. O que significa? Para que ele serve? Qual a função básica dele? Além disso, tem mais alguma outra função? Então, antes de focar em decorar nome, se não existisse o ciclo de Krebs no nosso organismo, o que poderia acontecer, por exemplo, com o funcionamento metabólico? Esse tipo de pergunta que você precisa ter antes de pensar em decorar os nomes, né, das enzimas na prática. Além disso, além de entender a relevância, né, ou além de não focar em decorar nomes, tem uma coisa que vocês precisam entender. É um conhecimento básico de química e biologia celular, e até mesmo de física, certo? O conceito de energia que a gente usa muito. Por exemplo, caloria é uma medida de energia, como metro é uma medida de distância. Quando a gente se refere a caloria, a gente está avaliando o potencial de geração de calor, né? Quantificando a quantidade de energia que tem determinada molécula. Isso é física, certo? Então, esses conceitos básicos, professor, isso vai tornar o assunto mais difícil ainda. Se eu não sei bioquímica, como é que eu vou saber química e biologia celular? Ou biologia, né? Na verdade, é o contrário. Se você não sabe química, como é que você vai saber bioquímica? Se você não sabe o que é um elétron, o que é oxidação, redução, né? O que é uma molécula redutora, o que é uma molécula reduzida. Então, essa ausência desse conhecimento vai tornar o estudo ainda mais complicado. Ou você vai focar em decorar, porque você ouviu falar oxidação, não se deu nenhum trabalho de dar um Google em oxidação para saber o que é. Você ouviu falar em transferência de elétrons, né, de redução, você não deu nem Google para saber o que é. Não se deu nenhum trabalho de investigar, para entender o que significa essa palavra. Então, a minha dica é estude, na verdade, ou entenda esses conceitos básicos. Sempre que você está estudando bioquímica, surgiu um conceito novo, não entendeu? Não deixe passar sem entender. Volte,
entenda o conceito e retorne para o estudo da bioquímica. O nosso foco é entender a relevância fisiológica. Muita gente, por exemplo, fala sobre pH, fala sobre alteração de pH sanguíneo, sobre pH estomacal, e não sabe o que é pH. Sabe como é que ele é alterado, como é que ele é avaliado, sabe? Não sabe o que é um composto ácido, básico. Muita gente fala sobre oxidação, mas não sabe o que é oxidar um nutriente. E, recentemente, a gente tem ouvido falar muito sobre nutrigenética, nutrigenômica, muita gente fazendo teste genético, interpretando esses testes genéticos, mas não sabe o que é um gene, né? Mudando a conduta do seu paciente baseado nesses testes, que ainda é bem complicado de se fazer, né, com os dados atuais que nós temos, mas e não entende o gene. Inflamação, então, é um conteúdo, né, que a gente sempre ouve falar nas redes sociais, inflamação, estresse oxidativo, radicais livres, e as pessoas não se dão o trabalho de entender o que é um processo inflamatório, o que é uma molécula oxidante, o que é um radical livre. Então, isso compromete o seu aprendizado. Se você quiser aprender, se aprofundar esse conteúdo, esses conceitos você precisa entender. Vai ficar cada vez mais difícil de você entender esse conhecimento. Então, a minha dica é, você não precisa estudar biologia, química, para depois estudar bioquímica. Até porque a gente viu isso no ensino médio, na verdade. Mas você, ao estudar bioquímica, né, fisiologia, surgiu um conceito novo, vocês voltam, entendem de fato aquele conceito básico, e aí vocês retornam ao estudo da bioquímica. Não deixem passar algo que vocês não entenderam. Isso não é aprender, certo? Então, baseado nessa metodologia aqui ativa, olha só que coisa interessante. Quer ver uma forma de saber se você realmente aprendeu? Pegue um conteúdo que você estudou. Sei lá, você estudou ciclo de Krebs. Apresente esse conteúdo para o seu marido, para sua mulher, para sua esposa, né, para o seu filho, para o seu gato, para o seu pai, para sua mãe. E tente identificar se o que você ensinou ficou claro. Uma coisa que eu aprendi na faculdade, logo quando eu comecei a dar aula, né, quando eu comecei a dar aula em 2014, o índice de reprovação dos meus alunos na disciplina de bioquímica era de 85%. 85%. E aquilo entre os professores, eu via muitos professores se gabando, né? Porque minha disciplina é difícil, os alunos perdem mesmo. E aquilo, para mim, não me deixava feliz. Eu falei, meu Deus do céu, se o pessoal está perdendo, será que é porque o pessoal, de fato, não sabe se é o problema dos alunos ou se é o problema é comigo? Né? Será que eu não estou conseguindo passar de forma clara esse conteúdo para os alunos? Aquela dificuldade de aceitar, né, esse índice de reprovação que me fez pensar em formas alternativas de ensinar esse conteúdo, fazendo analogias, né, mais simples, trabalhar esse conteúdo de uma forma mais simples para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, sabe? Então, se você ensinou e a pessoa que estava aprendendo não conseguiu aprender, 99% das vezes o problema não estava na pessoa. Talvez esse problema está em você que ainda não aprendeu de fato, da forma como você deveria ter aprendido, ao ponto de ensinar. E tem o físico Richard Feynman, né, que ele fala justamente isso. Se você sabe alguma coisa, você consegue explicar isso que você aprendeu, né, ou isso que você realmente sabe, para que uma pessoa possa entender. Ele falava que você só aprende uma coisa quando você consegue ensinar isso que você aprendeu para uma pessoa leiga, por exemplo. Eu achei isso bem interessante. Então, essa é uma forma de avaliar se você realmente aprendeu o que você está estudando, né? E esse daqui, gente, esse daqui é o ponto-chave. Esse daqui é o ponto-chave daqueles profissionais que sabem bioquímica, né? E que sabem utilizar esse conhecimento na prática clínica, que é fazer os porquês. Esse é o principal erro das pessoas que estudam bioquímica, que precisam ou que devem estudar bioquímica para utilizar esse conhecimento na prática clínica, certo? Como eu falei, você nutricionista não precisa ser um bioquímico. Você precisa saber bioquímica para a sua prática nutricional. E esse porquê, ele é essencial. Por quê? Porque esse porquê é que vai fazer você entender o sentido fisiológico. Né? Bioquímica e fisiologia, que diz respeito ao funcionamento do organismo, né? Entender a bioquímica com esse olhar da fisiologia é a chave. Isso é a chave para você aprender e interpretar as informações de forma correta. O papel do ciclo de Krebs é oxidar a molécula de acetil. Por que ele precisa oxidar a molécula de acetil? Quem foi que falou para ele que ele tem que fazer isso? E se ele não fizer, vai acontecer o quê? Qual o sentido para a vida dessa oxidação, por exemplo? Olha só que interessante.
É a partir dessa oxidação que você consegue extrair a energia que antes estava na glicose, que antes estava no amido e que antes estava no macarrão que você consumiu. Então, a forma que o nosso corpo utiliza, né, para extrair a energia que estava no macarrão, que você consumiu, digeriu, absorveu e chegou até a sua célula, é através dessa oxidação. Olha a importância que isso tem para a vida. Tá vendo? A insulina favorece a entrada de glicose e o aumento da lipogênese. Por que que a insulina faz isso? Qual o sentido do corpo pegar um hormônio, liberar ele na corrente sanguínea e falar, olha, faça isso? Por que que ela tem que fazer isso? A insulina, ela sinaliza, né, um estado de abundância energética. É um hormônio que basicamente fala para os seus tecidos, olha, gente, chegou comida. Então, músculo receba aí a sua glicose, fígado começa a armazenar um pouquinho, porque Luan comeu, chegou comida. Então, ela sinaliza esse estado de abundância. Esse é o papel dela, né? É mostrar para os tecidos, basicamente, um papel de um hormônio, é esse, né? É sinalizar, fazer sinalização, traduzir informação de um local para o outro do seu organismo. A gente faz isso através do sistema hormonal, do sistema nervoso. Então, a insulina, ela avisa isso. Ela percebe que você consumiu e avisa os tecidos, para os tecidos realizarem reações químicas, né? Que devem acontecer quando você está num ambiente hiperenergético ou abundante em calorias. E tem um papel fisiológico. Você vai dizer que isso não é importante? Ou que a insulina é ruim? O diabético tipo 1 te diga. Quando falta insulina no organismo, a gente sabe que esse é um problema sério de saúde. Aí vem doutor fulano, doutora ciclano, né, não sei quemzinho, fazer uma publicação dizendo que a insulina é um hormônio do mal, que é um hormônio ruim, que você deve evitar. Não entende o papel fisiológico desse hormônio, não entende a importância dele para a vida. Se entendesse a importância desse hormônio para a vida, não faria esse tipo de publicação, tá certo? Então, o foco é esse, é entender o sentido fisiológico, entender a importância dessa via, dessa reação, desse órgão, desse sistema, para que isso serve em minha vida? O meu corpo precisa disso por quê? Então, esse conhecimento, ele é muito relevante. Essa é a diferença, né, de quem sabe bioquímica e de quem sabe utilizá-la na prática clínica. Por exemplo, professor, então quer dizer que todo bioquímico pode ser um bom nutricionista? Se ele entender essa relevância fisiológica, o contexto disso, o papel dos nutrientes, sim, né? Entendeu? A relevância fisiológica dessas vias, o papel que ela tem no nosso organismo, o papel dos nutrientes. Sim, a glicose entra em quê? Sabe? Essa é uma questão importante que merece ser estudada. Grande parte, como eu falei, desses terrorismos nutricionais que existem, são decorrentes de um mau entendimento da bioquímica. Frutas fazem mal, carboidratos engordam, insulina engorda, jejum intermitente é perigoso, ou dá vida eterna. Professor, o senhor está falando que jejum intermitente não é perigoso, que é bom? Não é questão de ser bom ou questão de ser ruim. A questão é que, pensando em jejum de forma intermitente, variando os dias, por exemplo, seu corpo consegue se adaptar metabólica e fisiologicamente sem que isso represente um risco grande, né, para a maioria das pessoas. Então, há adaptações metabólicas ao jejum. Então quer dizer que ele é bom? Não, isso não quer dizer que ele é bom. Significa que ele não mata. Dificilmente a pessoa vai morrer por conta de um jejum intermitente, né? E muito menos rejuvenescer. Muito menos significa, quando você entende isso, né, que você tem que fazer isso com todo mundo. A entender o contexto. Sim, vou usar isso aí para quem? Frutas fazem mal. Para quem? Quando? Por que faz mal? Hoje me marcaram num vídeo de uma fruta, não sei se era um médico ou algum outro profissional, falando que fruta faz mal, que fruta é perigoso. Gente, isso me vem na cabeça, isso é desserviço à saúde. Esse mau entendimento, essa interpretação equivocada, né, é um desserviço à saúde, porque o grande problema da população não é o consumo excessivo. Professor, mas tudo em excesso faz mal. De fato, tudo em excesso faz mal. Mas o problema atual da população não é o consumo excessivo de fruta, é o baixo consumo de frutas. Então, o que está trazendo mais prejuízos é o baixo consumo, não o consumo excessivo. O alerta que você deve fazer é o contrário, sobre o baixo consumo de frutas. Isso compromete, isso prejudica ainda mais, né, a alimentação balanceada. Vamos lá. Essa daqui é a molécula de insulina. Então, é comum a gente ouvir falar que o problema do carboidrato é a insulina. O carboidrato engorda porque tem insulina. A gente vê pessoas fazendo substituições, por exemplo,
de pão normal, né, com pão low carb. Quando você vai ver a quantidade calórica, geralmente quando você retira o carboidrato, você aumenta a quantidade de gordura. Pelo menos nessas receitas, você vai ver a quantidade calórica lá em cima. Tudo bem. Mas afirmar que um alimento que tem mais calorias vai fazer você emagrecer, porque não tem insulina, porque não estimula a insulina na mesma proporção, né? Não faz sentido, porque a insulina, por si, ela não engorda. Sozinha ela não engorda, depende de um contexto. Sabe por quê? A mesma insulina que estimula a lipogênese, estimula a síntese de ácidos graxos e o armazenamento dele em seu tecido adiposo, é a mesma insulina que estimula, por exemplo, a síntese de glicogênio. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Ó. Depois se aprofundem um pouco mais no metabolismo do glicogênio, só para vocês entenderem a importância que ele tem para a célula. Vou dar um exemplo. Independente do seu estoque de gordura, você pode ter um caminhão de gordura em seu corpo. Se a quantidade de glicogênio no seu fígado e no seu músculo for reduzida, seu corpo entra em fadiga, central ou periférica. Sua musculatura falha, né? O seu corpo induz fadiga central. Mas eu tenho energia, você tem muito, você pode ter um caminhão de gordura. Isso representa muito ATP. Mas se o seu glicogênio for reduzido, isso significa fadiga aguda. Baixou o glicogênio, fadiga. Professor, e as pessoas que vivem com pouco carbo, low carb, o corpo se adapta a ponto de proteger o máximo esse glicogênio e dá prioridade a oxidar gordura. Isso emagrece mais? Depende. Se você consumir mais gordura, o corpo vai oxidar mais gordura porque você consumiu mais gordura, porque tem mais disponível. Então, depende. Mas entenda que ter glicogênio é algo essencial. Entendendo isso, a relevância fisiológica do glicogênio, eu sei que sempre que houver carbo e houver necessidade de glicogênio, o corpo vai dar prioridade a fazer glicogênio. Não quer dizer que ele só vai fazer gordura quando houver glicogênio? Não. Óbvio que o corpo não funciona dessa forma. Essa via tá... Só vou fazer um quando terminar o outro. Ele faz tudo ao mesmo tempo, até porque fazer gordura não serve só para engordar. Quando você vai produzir uma membrana, seu corpo precisa de ácidos graxos, né? A nossa membrana é uma bicamada lipídica. A replicação celular depende dessa síntese de ácidos graxos. Então, entenda que sintetizar ácidos graxos significa engordar. Mas vocês entendem que é muito mais importante para o seu corpo guardar esse carboidrato em forma de glicogênio mais simples, né? Energeticamente falando, bioquimicamente falando, do que fazer gordura. Então, o destino depende do contexto. Se você está num ambiente rico em calorias, rico em carboidrato, né? Aí sim o corpo vai pensar, olha, o glicogênio está cheio, a gente vai transformar isso aqui em gordura. Sinto muito, Luan, mas você vai engordar agora. Ninguém mandou você estar em casa comendo doce de leite assistindo Netflix, não tem destino para esse carbo, ele vai virar gordura. Tudo depende do contexto, certo? Porque se você não entender contexto, relevância fisiológica, que é o foco da bioquímica, você vai pensar, se estimula a insulina, engorda, que é o que as pessoas falam, né? O carboidrato não pode porque estimula a insulina. Só que foi o que eu falei, essa insulina aqui, ó, tá vendo aqui? Ela ativa a enzima chamada glicogênio sintase, que sintetiza glicogênio. E quando ativa, começa a pegar a glicose e guardar ela em forma de glicogênio. E essa mesma insulina, não existe uma insulina que estimula a gordura e a outra que estimula a glicogênese. É a mesma insulina, que age em diferentes tecidos, né? Dependendo do contexto. Tá certo? Então, tudo é contexto, sentido fisiológico. Qual o sentido em sua casa você guardar dinheiro no banco, você tem que pagar o aluguel. Faz sentido isso? Então, entenda que quando o seu corpo guarda a gordura, é porque ele está guardando dinheiro no banco. Significa que tem excesso e fala, vou guardar para uma situação futura, vou poupar, né? Que no futuro eu posso precisar. Então, entender isso daqui é a chave, para entender a bioquímica na prática. Né? Saber que entenda que utilizar a bioquímica na prática nutricional não é, por exemplo, saber que carboidrato estimula a insulina aumenta a lipogênese, por isso ele deve ser evitado, emagrecimento. É saber a relevância desse processo, quando é que ele ocorre, em qual contexto ele acontece. Então quer dizer que se eu controlar a ingestão calórica, eu posso sim prescrever carboidrato para emagrecimento? Pode. Pode. Sem que isso traga prejuízo? Sim. Quer ver essa imagem? Eu vi isso aqui na internet, certo? Não sei quem foi quem fez. Consumo de carboidrato, né? Aumento da glicose no sangue. Beleza. Pâncreas produz insulina. Aí isso representa mais fome. Primeiro que insulina tem efeito no seu hipotálamo lá, anorexígeno, diminui sua fome, porque como a gente falou, a insulina representa abundância de calorias. Significa que você acabou de comer.
Então, é um hormônio que regula o seu apetite, assim como a leptina, que é secretada pelo seu tecido adiposo, que também indica a sua reserva de energia. Olha só que interessante. Ah, mas minha glicose cai. Gente, se a sua glicose cair, o corpo utiliza mecanismos de liberar a glicose na corrente sanguínea para normalizar. O controle glicêmico, ele acontece de forma bem efetiva. A gente não percebe essas variações absurdas. Baixou, ele aumenta. A insulina é um hormônio que tem uma meia-vida muito curta. Em minutos, ela permanece poucos minutos, né, no seu organismo e é metabolizada, é degradada. Então, ela não fica agindo eternamente. Baixou o carbo, o corpo degrada, aí se baixou demais, o corpo estimula o glucagon, e aí a glicose cai de volta na corrente sanguínea. Ah, inibe a queima de gordura corporal. Quer dizer que você não emagrece mais? Não, ela bloqueia a oxidação e fala, ó, chegou energia, vamos diminuir aí a oxidação de gordura. Depois que normalizar, tudo volta ao normal. O contexto diário ainda é o que determina esse efeito final, tá certo? Outro exemplo é esse daqui, gente. Eu odeio quando eu vejo frutose, o maior inimigo do fígado, e vejo essas imagens aqui de suco de fruta natural. Por que não bota alimentos refinados? Que aí faz mais sentido, certo? Mas olha só como a bioquímica é interessante. Se você entender o metabolismo da frutose, você vai saber que, de fato, a frutoquinase, que é uma enzima que adiciona um fosfato na frutose, né? Ela apresenta um baixo Km e não é regulada de forma alostérica. O que significa dizer isso? Que ela tem muita afinidade pelo substrato, o substrato passou na frente dela, ela vai realizar a reação que ela precisa realizar, e ninguém controla ela. Ninguém fala para ela, a frutoquinase diminui um pouco, aumenta um pouco. Ela não tem essa regulação. Passou na frente dela, ela vai fosforilar. Até aí, tudo bem. Então, se houver excesso de frutose, você vai ter muito excesso de fosforilação nessa glicose. Você vai ter excesso de fosforilação. Consequentemente, você vai ter uma metabolização desenfreada de frutose. Você vai ter um fluxo desregulado de carbono para a síntese de gordura. Isso é verdade. Só que ainda depende do contexto. O fato disso daqui, o fato dessa enzima ter essa característica, não significa dizer que você não pode consumir frutose. Porque essa mesma frutose que está aqui, ó, tá vendo? Ela pode virar glicose. Ela pode virar ATP. Ela pode virar lactato. Professor, então o que é que determina que essa frutose vire gordura, VLDL e saia? É o contexto. Se tem muita frutose, se tem excesso calórico, aí sim isso representa um risco. Ah, então quer dizer que o problema não é a frutose em si, é o excesso dela? Sim. Assim como o problema não é o carbo em si, é o excesso dele. Isso significa que o problema é o contexto. É por isso que é por não entender contexto, é por não entender a relevância fisiológica, que muitas pessoas acabam transformando alimentos específicos, né, em superalimentos, em super-heróis, vilão. Isso não existe na nutrição. Só se o alimento estiver envenenado. Aí sim ele vai ser um vilão, vai trazer um mal direto. Ou se for decorrente de algum problema, paciente alérgico, tem alergia, tem uma reação a algum alimento específico, sim, isso vai fazer mal. Mas na maioria das vezes isso é fruto de um terrorismo, certo? Por quê? Suco de fruta e frutose não são a mesma coisa. Quando você faz, primeiro que nem todo suco que você faz você coa, certo? Para dizer que você perde as fibras e tudo mais. Não. E fruta, como essa imagem aqui mostra, um suco de fruta natural, ainda tem aqui inúmeros compostos bioativos, vitaminas, minerais que trazem benefícios para a sua saúde. Então, essa extrapolação é fruto de uma incompreensão, principalmente decorrente de um mau entendimento da relevância fisiológica. As pessoas não entendem a relevância fisiológica disso para a prática. Sim, o que isso representa para a minha vida, para o funcionamento do meu organismo? Por que meu corpo transforma frutose em gordura? O que deu na cabeça dele para fazer isso? Vocês aí tentaram investigar, vocês vão entender que é isso. Ah, mas ele só vai fazer isso se houver excesso, excedente, aí você tem que investigar. Sim, de acordo com a literatura, quanto é excesso? Será que excesso é pouco? Será que excesso é muito? Quanto é que representa esse excesso? Sabe? Esses questionamentos são importantes, certo? Então, essa imagem aqui que eu mostrei, ó, é bem interessante, que aprender bioquímica e fisiologia te deixa imune a esses terrorismos nutricionais e faz com que você possa, de fato, realizar uma intervenção mais assertiva, mais simples, e que, de fato, vai melhorar a qualidade de vida do seu paciente, sem ter que obrigar ele a fazer trocas absurdas, né?
a não participar de eventos, né, da parte social, da alimentação, né? Eu vejo muita gente proibindo, não pode ir para o churrasco. Gente, churrasco não se trata de comer carne. Churrasco se trata de confraternizar. É claro que existem outras formas de confraternização, mas churrasco é fantástico para isso, de reunir a família, dar um abraço no seu filho, no seu avô, no seu pai, na sua mãe. Isso que se trata de churrasco. Às vezes, quando você priva isso do seu paciente, porque churrasco não pode, tem formação de produtos cancerígenos e tal, mas em qual contexto isso faz mal? Para quem? Quando? Em qual quantidade? Sabe? Isso é entender bioquímica e adequar a prescrição nutricional do seu paciente. Certo? Então, gente, é isso que eu tinha para falar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa abordagem, né? Dessa reflexão, né? Eu gosto muito de provocar essas reflexões durante as minhas palestras mais curtas, porque como o tempo é curto, é bem complicado a gente se aprofundar num tema, mas o meu objetivo é fazer vocês refletirem sobre esse tema que a gente está discutindo, tá bom? Então, é isso. Deixa eu ver se eu posso compartilhar aqui. Posso interromper o meu compartilhamento? Pode sim, Luan. Peraí, prontinho. Queria agradecer você pela palestra, super esclarecedora. A bioquímica realmente é um dos pontos mais importantes, né, na nutrição. Queria agora puxar a palavra para Maria Camila, para ela ler as perguntas que o pessoal fez. Oi, Luan, obrigada, viu? Obrigada pela sua participação. Você ganhou um tema bem desafiador, né? Desmistificar toda a bioquímica, né, para os alunos, eu acho que é mais desafiador do que ensinar, né? É verdade. Parabéns, viu? Obrigada pela sua apresentação. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. A gente tem 2 perguntas aqui, enviadas pelo link. A primeira pergunta, a pessoa não se identificou, mas a pergunta é se tem algum livro que você indica sobre bioquímica aplicada à nutrição, mesmo para quem ainda não teve a matéria. Olha, tem um livro de bioquímica específico para nutrição, que é Bases Bioquímicas e Fisiológicas da Nutrição. Eu não me recordo o autor agora, mas é um livro que traz uma linguagem bem simples, né, referente a esse conteúdo específico para nutrição. Mas o livro de bioquímica que eu recomendo, né, para quem tem dificuldade em entender esse conteúdo, que é um conteúdo relativamente complexo, é o de Bioquímica Básica, de Marzocco, Anita Marzocco, e o Bioquímica Ilustrada, de Pamela Champ, de Denise Ferrer. São livros que eu gosto bastante, que traz uma leitura mais tranquila da bioquímica. Porque se você for iniciar com Leninger, por exemplo, vai ser uma leitura um pouco mais complexa. Então, livros mais básicos, que trazem uma linguagem mais simples, esses 2 são livros que eu recomendo. Ok. E a segunda pergunta da Larissa. Muito obrigada pela palestra. Gostaria de saber se você recomenda algum curso para aprofundamento nesta área. Olha, interessante. Eu tenho um curso sobre bioquímica e fisiologia. Inclusive, as inscrições se encerram hoje. A gente abriu sexta-feira. É um curso online que a gente fala basicamente da bioquímica de quase todos os nutrientes, né? A gente vai dos carboidratos, proteínas, lipídios, água, vitaminas, minerais, aminoácidos específicos, ácidos graxos, compostos bioativos. Então, é um curso, né, que eu tento passar esse conteúdo da bioquímica, da fisiologia. Tem módulos também que envolvem sistema gastrointestinal, sistema imunológico, que eu tento trazer esse conteúdo de forma mais simples, né? Inclusive, as inscrições se encerram hoje, a gente abriu na sexta-feira. Então, depois, eu deixo com o Matheus o link para quem quiser saber mais. Ok, pode ser. Deixa eu ver que tem mais uma pergunta aqui, da Gabriele. Parabéns pela palestra, muito interessante esse ponto de vista da bioquímica da nutrição, principalmente por tantos terrorismos nutricionais, que basicamente são originados do mau entendimento sobre a bioquímica. Acho que tem uma pergunta aqui no chat, né? Poderia...
Poderia deixar aqui os 2 livros que ele indicou. Eu deixo. Você está com acesso, Luan, ao chat? Tá, Deixa eu né? ver. Tô. Ok. É o Bioquímica Básica e o Bioquímica. Pronto. Esse é o título. É muito fácil de encontrar. Bioquímica Básica de Marzocco e Bioquímica Ilustrada de Denise Ferri. São livros que têm uma linguagem muito simples, né, em comparação com outros. Ok. Aqui no chat tem vários elogios, vários agradecimentos pela sua palestra, pela sua apresentação. Aqui no link a gente esgotou as dúvidas. Eu acho que a gente pode encerrar. Prontinho. Oi, pessoal. Só tem uma pergunta, Maria Camila, para o Luan, em relação aos slides. Tem uma pessoa que perguntou se sua apresentação ficaria disponível. Aí eu posso coloquei que disponibilizar, sim. verificaria. Posso. Eu salvo aqui e encaminho por e-mail, tá certo? Tudo Você bem. pode disponibilizar para o pessoal, sem problemas. Tá bom, aí deixa eu só ver quem pediu, pode me mandar para a gente da comissão que a gente responde com a apresentação. Muito obrigada pela disponibilidade. Já estou seguindo o canal aqui, já vi seus vídeos, seu curso, muito legal. Parabéns pelo seu trabalho. Legal, eu que agradeço. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Sempre que tiver outro evento, né? E eu tiver disponibilidade, podem contar comigo. Certo? Com certeza. O online nos aproxima nessa hora, quando estamos longe. É verdade. Ajuda bastante. Muito obrigado. Obrigado, Camila, Luiz. Obrigada, Luan. Obrigado. Mas é isso, pessoal. Queria agradecer de novo aqui ao Luan. Eu, particularmente, já tinha visto alguns vídeos seus da internet, então gosto, recomendo aí quem tem dificuldade em bioquímica, muito bom. E é isso. As palestras de hoje se encerraram. Agora, a gente vai para uma parte